Olá, cooperativista e produtor rural. Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio, está começando agora. Veja os destaques de hoje. Entidades do agro catarinense se unem para melhorar o desempenho das cadeias produtivas. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta sobre o agro que espera apoio para 2024. Sistema silvipastoril de produção une pecuária, pastagem e reflorestamento na mesma área. Na série sobre tecnologias que conectam, da Cooper Alpha, vamos conhecer mais sobre a agricultura de precisão. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a Fecoagro dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litoptâmino, e o Cooper Animais para cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da Fecoagro. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Santa Catarina só se tornou esse modelo de prosperidade sendo a quinta maior economia do país, porque o Estado entendeu que seu futuro deveria estar atrelado ao agronegócio. Claro, ainda existem obstáculos pela frente, e são muitos, mas essas barreiras vão sendo superadas com bom senso, planejamento e foco no que realmente importa. E é por isso que as entidades do agro só dormem de olho aberto, e elas ainda lutam juntas para melhorar o desempenho de todas as cadeias. Assista a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Os problemas de logística são imensos em Santa Catarina, com estradas ruins e portos esguelados. O acesso à inovação continua sendo um obstáculo, porque o sinal de internet no campo é limitado. E a sustentabilidade, não só a ambiental, mas de gestão também, é outra tarefa que precisa ser olhada com atenção. Esses temas, que nos são tão caros, foram debatidos durante o Fórum Santa Catarina e o Agro 4.0. Santa Catarina pode se orgulhar de muitos diferenciais, mas tem um em especial que fez acelerar a economia do estado, o agronegócio. E foi graças à união das entidades representativas do setor, despidas de vaidades, que fez o PIB catarinense algo tão relevante. Graças à Fecoagro, ao SESC, o Sindicarnes, a ACAV, o Cicobi, a Secretaria da Agricultura e a FAESC, o evento foi realizado com sucesso, porque o debate envolveu gente de conhecimento na área, focada em melhorar os nossos gargalos internos. O governo do estado está trabalhando forte para um programa de levar o sinal de internet ao campo, o telefone. Está aí a nota fiscal eletrônica que estão exigindo já, e o agricultor não tem como tirar. Aliás, a internet nossa, nós temos que melhorar no Brasil, porque está muito ruim. Imagine você lá no campo, na ponta da linha, e nós estamos precisando levar máquinas lá que são controladas, via eletrônica. Nós temos aí a área de leite, que você não tira mais leite à mão, você tem que ter a máquina, até robotizado. E todas essas informações, então, precisam ser levadas ao campo, como nós temos na cidade. E, então, essas informações é vital para que o campo continue produzindo, continue também dentro desse processo da modernização e da condição para que ele possa trabalhar e continuar aí essa atividade importante que é produzir alimentos. O que nós temos aqui é a convergência de energias para tentar encontrar o melhor caminho para manter o pequeno produtor no campo e que essa cadeia gigantesca
que sai da pequena propriedade até os serviços de saúde, indústria, agroindústria, se mantenha. Só que a sinergia ela tem que ser por todo completa, do produtor, o cooperativismo, os governos municipal, estadual e principalmente os governos federais que ditam as políticas públicas. Mas a sinergia tem que ser o melhor caminho. A união de todas essas entidades, elas estão ajudando ao produtor, né? Elas vêm de encontro do produtor, porque o produtor tem que ter algum amparo. E essas entidades, elas estão aí para isso mesmo. Então, essa união dessas entidades, elas vêm valorizar muito o nosso produtor, a nossa cadeia produtiva, principalmente nós aqui, a cadeia de proteína animal, né, que é muito importante, e próprio vegetal também. Então a gente tem que parabenizar esses momentos, né? Hoje também aqui todas essas entidades ajudando um pouco nesse fórum do 4.0, né? É muito importante. Para as agroindústrias que exportam para o mundo, sem uma logística eficiente, os custos aumentam, tiram a competitividade, e isso nas duas pontas da cadeia. Nós temos uma característica especial, nós temos condições de produzir e soubemos produzir, que são coisas fundamentais para quem produz. Agora, para quem industrializa, vem um agravante, que primeiro tributos, né, que influencia muito. E não só tributos, a questão trabalhista também influencia. E aí vem a logística e a questão dos portos, que para nós na exportação é muito sério, também na importação. Então nós sentimos uma dificuldade que não depende de nós. E eu acredito que o Brasil, cada vez mais, está na hora de ver com seus próprios olhos que ele depende de nós, não nós dele. Porque vai chegar um ponto que, sem dúvida nenhuma, o próprio governo terá dificuldade de se manter, se ele não cuidar de quem produz. Olhando o milho especificamente, né, que é o nosso principal insumo na produção de rações, o milho aqui em Santa Catarina nós produzimos em torno de 2.300.000 toneladas anos e estamos consumindo aí praticamente 8 milhões de toneladas. Isso vem tudo de caminhão, nós não temos alternativa, nós não temos um outro caminho que não seja os veículos, os caminhões vindo aí, principalmente da região centro-oeste. Então nós temos que procurar alternativas, sim, nós precisamos, sem dúvida alguma, criar essas possibilidades. O projeto de ferrovias é um projeto de longo prazo e que, se nós não conseguirmos ou não começarmos a movimentá-lo agora, nós não vamos colher os frutos em menos de 15 anos. Então é necessário, ainda que se fale há muito tempo sobre isso, está na hora de nós começarmos a colocar para rodar esse projeto, exatamente para que nós tenhamos uma dependência muito menor do transporte rodoviário. Seja no investimento agro, seja na liberação de crédito para o campo ou na gestão das cooperativas agropecuárias, cada entidade sabe o que precisa ser feito. É preciso encontrar parceiros que auxiliem no cumprimento dessas tarefas. A porteira para fora é fundamental, né? As pessoas investem em tecnologia, mas precisam dar vazão a toda essa produção, né, que precisa de estradas, precisa de todo esse tipo de suporte, porque de nada adianta ser competitivo ou competente na produção se não tiver para quem vender, né? Então esse ciclo, ele, uma hora ou outra, ele se inverte. Então, olhando para a porteira para fora, o nosso é o maior desafio quando a gente olha no médio e longo prazo. No curto prazo, às vezes, não parece tanto, mas quando você olha um pouco mais à frente, é percebível esse gargalo aí. Essa união das entidades em cima de um objetivo comum, que é o fortalecimento dessa cadeia, que é magnífica, de você transformar milho e soja ou outros cereais em proteína animal, que tem um mercado garantido nas exportações, isso é a economia de Santa Catarina e de todo o interior desse estado. Então essa união de todas as entidades voltada a resolver esses problemas, e o milho tem que ser resolvido o problema. Se não temos o milho, temos que ter a estrada, tem que ter a ferrovia. Se não temos logística para levar o produto para os portos, tem que resolver como vai chegar nos portos com menor custo. Então eu acho que esse movimento iniciado lá no Mais Milho, que faz 6, 7 anos, conseguiu enxergar isso tudo e agora está tentando trazer soluções para isso tudo. A gente tem um grande compromisso com o agricultor, né? E a gente sempre busca cada vez mais melhorar a nossa tecnologia e o acesso ao agricultor, para que haja de certa forma,
uma melhoria no atendimento lá na propriedade do agricultor, fazendo com que haja a sucessão familiar. Uma preocupação muito grande nossa nesse sentido de preservar a agricultura, os filhos dos agricultores darem continuidade ao que os seus pais vêm fazendo muito bem. Transmitido ao vivo para todo o Brasil pelo Canal Rural, o fórum se tornou um grande centro de debates. Porque Santa Catarina é eficiente na produção, tem a quinta economia do país, mas os obstáculos impedem o Estado de seguir evoluindo. Mas passo a passo, os caminhos estão sendo pavimentados. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia do comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre o agro que espera apoio para 2024. Estamos na reta final do ano de 2023. Os números mostram que para o agro foi um ano penoso. Problemas das mais variadas naturezas aconteceram. Desde inúmeras anormalidades climáticas, passando pela remuneração dos produtos agrícolas e pecuários, a elevação dos custos de produção, importações exageradas de leite, pouca ação do governo para minimizar os problemas e culminando com guerras no outro lado do mundo que acabam repercutindo por aqui. Se não diretamente, mas indiretamente no mercado mundial, que afeta as atividades agropecuárias em qualquer parte do mundo. Aqui no sul do país, com certeza a estiagem seguida de enchentes foram e estão sendo os principais problemas registrados. Um problema seguido do outro. Em Santa Catarina, ocorreu mais de um mês de chuvas intensas e enchentes afetando não apenas os meios urbanos, mas também o meio rural. Na agricultura, foi possível ver lavouras dizimadas pelas enchentes, aviários alagados e destruídos, provocando prejuízos incalculáveis. Essa não foi a primeira vez e certamente não será a última situação enfrentada pelos agricultores. E como sempre, saberão superar mais uma vez. Providências para evitar catástrofes semelhantes precisam e podem ser tomadas. Se não evitar, mas poderão ser reduzidas, tanto pelos agricultores como pelos governantes. Há que se preparar para enfrentar imprevistos, mesmo que seja com seguros de lavouras e instalações, para minimizar os prejuízos. E os governos com infraestrutura nos rios, córregos e outras ações preventivas. Agora é partir para outra. Para as lavouras de arroz e milho, perdidos com as enchentes, a Secretaria da Agricultura está oferecendo um subsídio para o replantio. Os agricultores atingidos podem procurar a IPAGRE para comprovar as perdas e solicitar as autorizações para retirar nas cooperativas as sementes subsidiadas, seguindo os normativos que já foram publicados. Trata-se de uma modesta, mas importante ajuda para quem perdeu as lavouras. Do outro lado, aqui em Santa Catarina temos algumas outras providências que já precisam ser iniciadas em novembro para a próxima safra. O planejamento para o programa Terra Boa para o ano seguinte geralmente começa em novembro. Cabe à Secretaria da Agricultura definir quais programas deseja manter, quais os volumes e valores necessários para negociar com a Secretaria da Fazenda a alocação de tais recursos. O que se espera é que não seja questionado mais uma vez a validade de um programa que já vem sendo realizado há mais de 20 anos, com absoluto sucesso, que só na semente de milho atende mais de 70 mil agricultores e o retorno para o Estado é assegurado. Evidentemente que o Tesouro do Estado precisa avaliar o seu caixa, mas não pode esquecer de que o agro é gerador de muita movimentação econômica ao seu redor
e, consequentemente, arrecadação de tributos em diversos setores. Não se pode dar importância ao agro só pelo que ele arrecada diretamente, e sim pelo que ele gera em diversos segmentos da cadeia da economia. É lamentável que ainda existam lideranças políticas dizendo que o agro não recolhe impostos. Além de gerar tributos para outros setores recolher, o agro ajuda a evitar a evasão de ICMS, como é o caso do incentivo ao plantio de milho, que reduz a importação de outros estados com crédito de tributos não recolhidos por aqui. O programa Terra Boa, que tem subsídios para esse setor, é um desses fatores que precisam ser considerados na sua repercussão, não apenas econômica, como social também. Se forem feitas as contas, sem preocupação apenas arrecadadora, se concluirá a importância desse programa. E no mais, se eventualmente a intenção for reduzir ou extinguir esses programas, a curto prazo se colherá as consequências na economia catarinense. E agora veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Sistema silvipastoril de produção une pecuária, pastagem e reflorestamento na mesma área. Na série sobre tecnologias que conectam da Cooperalfa, vamos conhecer mais sobre a agricultura de precisão. O milho, a soja e o feijão são as culturas que os produtores já estão de olho para a safrinha de verão. E a FECOAGRO dispõe de duas opções: o fertilizante Nobre na base, reforçado com alga marinha, Litotâmnium, e o Cooper Animais para cobertura. Obtenha uma lavoura perfeita, produtiva e totalmente inovadora com os fertilizantes da FECOAGRO. Faça valer o poder da cooperação e procure o Nobre e o Cooper Animais nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E essa segunda parte do programa começa falando sobre o sistema silvipastoril, que consiste na integração da pecuária em ambientes florestais, trazendo vantagens para o ambiente, animais e produtor. Você vai conhecer agora a pesquisa da EPAGRE no CEPAF, que é o Centro de Pesquisa da Agricultura Familiar em Chapecó, Santa Catarina, que busca resultados em diferentes manejos sobre esse sistema agroflorestal. A reportagem é do programa de TV SC Agricultura. Olá pessoal, estamos aqui dentro de um sistema silvipastoril, que é uma simulação, de um sistema produtivo que a gente utiliza muito aqui na região oeste, que visa melhorar o bem-estar animal, principalmente quanto ao conforto térmico, E como muitas respostas ainda não são conhecidas, o que a gente visa aqui é determinar realmente o quanto que a gente consegue melhorar a ambiência pela redução de temperatura e o sombreamento dentro do ranking de árvores, E a influência dessa sombra na forrageira que a gente vai produzir para o nosso gado comer. A nossa área basicamente ela é distribuída com 4 espaçamentos de árvores, A gente tem faixas variando de 15 metros entre linhas até 30 metros entre linha, e o quanto que isso influencia desde a velocidade do vento, umidade do ar, temperatura ambiente, produção de forragem e inclusive até em estoques de carbono no solo, que a gente está avaliando aí desde o que a gente começou essa área experimental em 2014, o quanto que esse sistema é capaz de estocar carbono no nosso solo. Então, o nosso sistema foi implantado aqui com mudas de eucalipto Dune. Ele foi implantado num ranking de uma árvore a cada 2 metros e conforme recomenda a recomendação técnica da EPAGRE, com o passar do tempo a gente vai desbastando e desramando esse material para ter madeiras de melhor qualidade e copas mais altas para que a luz consiga penetrar dentro do sistema, E para que a gente não reduza tanto a produção de forragem. Numa primeira colheita que foi feita nessa área aí, de madeira, quando teve o primeiro desbaste, a gente já conseguiu um rendimento aí de mais de R$ 1.500 por hectare, que é um valor que ele vem
extra, né? Porque o objetivo principal do sistema, ele na verdade, ele é o bem-estar animal. Então essa é uma renda extra na propriedade, seja em madeira ou seja em tora, né? Ou até em moerão. Esse sistema silvopastoril, ele já é muito utilizado na região, né? Para melhorar a ambiência dos animais. E assim, a ideia principal do experimento é justamente procurar otimizar o bem-estar animal para que esse animal reduza o menos possível a sua produção por estresse térmico, principalmente, né? E ao mesmo tempo a gente minimizar perdas de forrageira pelo sombreamento do sistema. Então isso se aplica diretamente em qualquer propriedade que adote o sistema para melhorar a ambiência dos animais. Essa é uma das pesquisas que o CEPAF realiza, né? Por grande relevância nos sistemas produtivos aqui da região oeste, principalmente pelo nosso clima ser mais quente realmente. E após a conclusão, né, a gente já tem alguns resultados muito interessantes aí de redução de mais de 2 graus de temperatura dentro do bosque, né? E conforme a gente vai coletando esses dados, eles vão sendo publicados e também a gente vai fazendo dias de campo, reuniões e vai passando para os extensionistas os efeitos desses diferentes ranqueamentos na qualidade e bem-estar que a gente pode chegar para os nossos animais e que, por sua vez, tem um benefício direto para a sociedade e para o produtor de leite. E agora vamos assistir mais um episódio da série Tecnologias que Conectam. O assunto é agricultura de precisão. Essa tecnologia permite maior controle do processo produtivo através de informações exatas, contribuindo para uma produção eficiente, lucrativa e sustentável, reduzindo assim custos e aumentando a produtividade. Nessa reportagem da equipe do Alfa TV, você vai ver como aplicar essa tecnologia na sua propriedade. Diminuir o desperdício, reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade e lucratividade. Essas são algumas vantagens da agricultura de precisão, uma tecnologia que permite o gerenciamento agrícola através de informações exatas para decisões assertivas. Estamos em Linha Cascavel, Chapecó, na área experimental da Cooperalfa, e a gente vai explicar qual o processo ou como fazer agricultura de precisão. Leandro, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, então, da agricultura de precisão é nós fazer o mapa da área. Coletar as coordenadas da área, gerar um mapa e através desse mapa nós vamos dividir a área em grids, tá? Geralmente aqui no sul nós fizemos grids de 1 hectare. Cada grid vai ser composto por um ponto e uma amostra, que coletadas, embaladas e colocadas na embalagem que vai na sequência para o laboratório da IPAGRE para fazer análise de nutrientes. E essas amostras, elas podem ser coletadas de maneira manual e mecanizada. Como funciona? Certo, Andressa. Então, assim, o nosso projeto ele é bem dinâmico, né? Ele pode ser feito a coleta manual, o produtor, o técnico ensina para o produtor como fazer a coleta, né? Faz com extrator de solo, ou pode ser mecanizada, que é com o quadriciclo. Mas a qualidade da coleta, tanto manual quanto do quadriciclo, que é mecanizado, quando bem feita, tem o mesmo valor. A amostragem do solo é um procedimento essencial em agricultura de precisão, pois possibilita o conhecimento da fertilidade e das características que influenciam na produtividade. Com as amostras coletadas, é hora da análise. O Laboratório de Solos da EPAGRE realiza esse trabalho de geração de dados. Após as amostras terem sido coletadas lá no campo, elas chegam aqui no laboratório. Inicialmente elas são protocoladas, onde é colocado o nome do agricultor, os dados cadastrais, né? E as amostras vão para um processo de secagem. Esse processo ele dura em torno de 3 dias aí para perder toda a umidade aí que as amostras tiveram no campo. Após todo esse processo de protocolo de secagem, que a amostra segue o fluxo para a sua análise propriamente dita. Então a gente tem
inúmeras vidrarias, né, para esse processo de análise. Para cada elemento ou conjunto de elementos, ele segue um fluxo específico. Então são diversas etapas que tem que seguir no laboratório até chegar nos resultados que o agricultor vai utilizar, né, para fazer sua recomendação de adubação. Depois de realizadas as análises, é o momento de interpretar os resultados e verificar as necessidades de correção do solo. Após o produtor receber essa recomendação que é feita pelos técnicos, pelos profissionais, pelos agrônomos, tá? Eles vão tomar de decisão o que fazer na área, porque tem áreas que vai 2, 3 anos para você terminar o processo de recomendação ou de correção do solo. É um processo gradativo. É um processo gradativo. Na sequência entra essa questão de aplicação com equipamento do produtor, se ele tem disponibilidade, ou também podemos fazer com os caminhões do Fertialfa, que é um serviço que a Alfa disponibiliza para o associado. Então existe a possibilidade de fazer essa correção com taxa fixa e taxa variável. Explica um pouquinho melhor isso. Isso mesmo. Taxa fixa, que daí o produtor define uma dosagem que vai ser feita na área dele, fixa, vou aplicar 2 toneladas de calcário para ele. Então isso seria na modalidade de dose fixa. Na variável, nós usando os mapas de agricultura de precisão, tá? Que daí nós vamos pegar esse mapa depois de compilados os dados, de feita a recomendação, junto com o profissional e o produtor, e nós colocamos no caminhão, que lá tem um topper que vai fazer a leitura conforme ele vai passando via GPS e largando conforme o mapa está recomendando, né? Vai oscilando a dose conforme a necessidade do solo. Quem trabalha com agricultura de precisão sabe das vantagens dessa tecnologia. Os irmãos Lucas e Saul Zampiva, de Guaraciaba, extremo oeste catarinense, começaram a implantar essa tecnologia há 4 anos. E os resultados já começaram a aparecer. Faz 4 anos que nós começamos a fazer as análises, né, para reproduzir os mapas para usar a agricultura precisão. Daí, de lá para cá, foi feita uma área pequena no início, né? E em torno de uns 10 hectares, daí depois foi utilizado uma área maior que a gente viu que deu resultado, né? Quanto mais informação a gente tem com que a gente está lidando, eu acho que a tomada de decisão vai sair mais exata, né? Claro que às vezes o custo inicial de tu corrigir um solo não é barato. Isso nós sabemos, corrigir fósforo, alto, potássio, né? Só que no fim da conta vale a pena porque tu vai corrigir uma vez e manter para o resto de um período, né, de tempo. E quando a ceifa entra na lavoura, aí tu ergue as mãos para o céu e diz que valeu a pena. Assim como na propriedade da família Zampiva, o uso da agricultura de precisão tende a se tornar cada vez mais comum. A agricultura de precisão nos últimos anos ela vem crescendo, sim, tá? É uma tecnologia que está disponível a todos os produtores, né? Ela traz muitos benefícios, principalmente na questão de conhecer o solo, aonde ele pode investir mais, aonde ele pode ganhar mais em produtividade. Então, a agricultura de precisão vem para ajudar o produtor que quer ter um bom ganho ou um bom desempenho na agricultura. A informação é o ingrediente-chave para o sucesso no campo. E com o destaque para a agricultura de precisão usada pelos associados da cooperativa Alfa de Chapecó, o programa Cooper News SC termina por aqui. Deixando para você um grande e cooperado abraço, uma boa semana e até amanhã.